Iniciando a segunda temporada do podcast Chá das 5 com Dino Veiga, fazendo a diferença nas suas tardes. Um oferecimento com muita alegria da Rimar Técnicos Contábeis, o melhor escritório de contabilidade aqui no centro de Porto Alegre, que atende os médios e pequenos comerciantes aqui da cidade. Rimar. E hoje o podcast especial, estamos abrindo a temporada, recebendo o querido amigo Júlio Lucena, querido mestrinho. Mestrinho, seja muito bem-vindo, que alegria te receber, meu irmão. Bom, primeiramente, né, vamos fazer um brinde aqui do Chá das 5, doutor Dino Veiga, Dino, querido. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui conversando contigo nessa tarde. E bacana, né, rever todas as questões que a gente já passou, a história. E legal, e parabéns pelo programa. Muito obrigado, pessoal. Você que está chegando agora aí, que está ouvindo aí, né, está nos vendo, fica aí conosco, porque você vai começar a conhecer uma boa parte da história do Carnaval de Porto Alegre. Você que não é gaúcho, você aí de fora aí que não está sabendo, tem samba no pé aqui, o gaúcho tem samba no pé, e você vai saber das origens, da nossa história do samba, porque o mestrinho, e aí, mestre, vai lá, puxa o teu currículo, mostra aí pra galera, conta pra nós aí a formação do mestrinho. Mestrinho, grande mestre, e o apelido não é à toa, de bateria. E aproveita e já conta de onde vem o inho. Então, Júlio César Soares de Lucena é meu nome completo, né? Soares da mãe, por parte de mãe, e Lucena por parte de pai, né? Mestrinho, meu irmão, César Lucena, mais velho do que eu, nós pequenos, meus pais, já falecidos dois, né? E Deus os tenha, estão lá numa outra dimensão, nos cuidando. Com certeza, com certeza. E então mandava ele me chamar de Julinho, e não sabia Julinho, falava e ficou inho. Ficou inho, carinhosamente chamado por ele, pela minha família, e também no mundo carnavalesco, no mundo da música, né, onde eu consegui ter aí, através de uma história muito bacana, muito legal, uma representatividade na música gaúcha. Na música brasileira também, por que não, né? Sim, e aí, legal falar dos pais, essa homenagem é sempre, né? Mas não tem como nós não iniciarmos a falar do carnaval, porque se não falar na Tia Naná, se não falar na Tia Naná, você não está falando do Carnaval de Porto Alegre, você não está falando do berço. Dá para se dizer isso, com certeza. E aí, então, vamos lá, conta aí para nós, fala sobre um pouco dela aí, porque ela, nossa, enfim, eu tive o privilégio de prestar as minhas homenagens de despedida a ela, enfim, né? Mas vamos falar das alegrias, do que ela construiu no nosso carnaval. Minha mãe, meus pais, minha família, mas meus pais foram pessoas muito importantes na minha formação também do meu irmão, que nos deixaram um legado assim de muita coisa boa, sabe, de muita alegria, de muita dignidade, de muito valor, né? Então, tanto o pai como a mãe, eles eram sempre da música, gostavam de estar envolvido em samba, a família toda, as duas famílias. Então, a gente, na verdade, se criou, né, com essa coisa da música, do samba, né? O meu pai faleceu mais cedo, né? Em 77, então, mas eu ainda eu via muito eles tocando, os meus tios, né? Aquela questão de família. E a minha mãe, obviamente, depois que meu pai faleceu, a gente conseguiu também, junto com meu irmão, colocar ela dentro de um cenário onde ela pudesse sobreviver e viver, porque a geração dela é outra, né? Mas ela estava sempre envolvida e ela se envolveu como presidente de ala de baiana da Escola de Samba de Porto Alegre, né? Então, da ala das baianas. Ela saía em 3, 4, 5, 8 escolas no mesmo dia. Então, e ela gostava muito, ela estava sempre envolvida, ela coordenava as baianas das escolas de samba, Imperadores, Filhos da Candinha, Figueira. Ela ficou por muitos anos também nos Comanches, né? Que os Comanches, as tribos dos Comanches, né? Que é lá da São José, é uma tribo que ainda se mantém no Carnaval de Porto Alegre, né? Aliás, no Brasil. E ela, então, estava sempre envolvida lá com a tribo, que foi algo que ela também já era desde jovem, né? Ela já saía, né?
com os familiares, com os amigos, e ela acaba, então, também fazendo parte da tribo, né? E ela continuou por muitos anos, saindo, desfilando, e tivemos aí uma surpresa, né, nos últimos 2 anos agora, que sem ela realmente é algo bem difícil, mas a gente sabe, entende de que a vida é assim, a gente tem que seguir, e eu tenho certeza, né, que ela está num lugar bem bacana, com muita luz. E ela adorava o carnaval, gostava do samba, me acompanhava a escola de samba, acompanhava meu irmão, acompanhava a minha família toda, sempre por vida. Tanto é que no último ano do Bloco Panela do Samba na Cidade Baixa, né, foi incrível, né, Tino, porque um calorão, mais de 35 graus, vai fazer 3 anos que ela faleceu, e aí aquela função toda na Praça Garibaldi, o pessoal chegando, né, e o nosso filho era 17 horas, e aí eu falei para ela, mãe, a senhora vai subir no trio elétrico hoje. Opa! Eu tenho fotos disso. Que maravilha! Eu tenho fotos, vídeos disso, coisa maravilhosa, né? Ela falou assim, eu vou. Sensacional. Ela e a amiga dela, a Nilza, que deve estar também assistindo aí e tal. A Nilza Machado, que estava sempre com ela, né? E botei as duas no carro, som no trio elétrico, 30 graus. Uau! E aí iniciamos o desfile, porque na verdade 17, 18, 19 eram 3 horas e meia, quase 4 horas em cima do trio. Ele começava ali na Praça Garibaldi, né? Sim. Que era o início do desfile. E a dispersão, então, terminava ali no Largo Zumbi dos Palmares. Imagina só, né? Sair da Praça Garibaldi até lá, um desfile com músicas e tal. Chega o meu irmão, no meio ali, perto da Igreja Sagrada Família, né? Falei assim, cadê a mãe? E eu desci, falei, como assim, cadê a mãe, César? Mãe, cadê a mãe? Não tô vendo. A mãe tá lá em cima. Lá. E ele olha assim, tu tá louco, cara? Como é que a mãe tá lá em cima? Gente, quem não, pra ter uma noção, assim, nós falando aqui, a galera se ligar, assim, ó, dá em torno do que? Dá uns 3 quilômetros, 2 quilômetros. Sim, 2, 3 quilômetros. Horas. É tempo, gente. E é bloco, não é? Entendeu? Não, tô falando em torno de 30 mil pessoas. 30 mil pessoas, exatamente. Entendeu? Foi que o bloco... Aqui na Cidade Baixa. Sim, e ela não conseguia descer, não tinha banheiro. Meu irmão, tu tá louco? Cadê a mãe? A mãe tá lá em cima ali. A mãe lá com chapéu, com boné, se divertindo. Ficou até o final, não teve nenhum problema, graças a Deus. Essa é a tia Naná, essa é a minha mãe que estava sempre presente. Maravilha. Gostava muito e deixou um legado muito bacana com as baianas também do Carnaval de Porto Alegre. Sim. E lá no início, Júlio, eu tenho conhecimento que é o teu primo, na verdade, eu não lembro o nome agora. Joaquim Pereira de Lucena Neto. Ele trouxe, qual instrumento? Ele trouxe um instrumento que não se usava aqui no Carnaval. No Rio Grande do Sul. Exatamente, Dino. Em 1970... 1970, olha aí, gente, 70, né? olha 70, ele traz esse instrumento chamado ripnic do Rio de Janeiro e introduz São 50 aqui... anos, hein, então, cara? Isso é meio século de carnaval, olha exatamente, isso. Né? Naquela época as escolas, as baterias eram um pouco mais reduzidas, né? Com relação ao instrumental. Hoje está muito mais qualificado, né? Está muito mais atualizado com relação ao instrumento de bateria, então existia só que o supapo, que na época o surdo de primeira, o surdo de segunda, o surdo de terceira, a tarol, que hoje é caixa, né? O tamborim. A tarol mudou o nome. É caixa, né? Isso, é caixa, mudou o nome. Eu lembro do tarol, a caixa é o tamborim. Então, claro que a bateria, ela não tinha ainda aquele molho, né? Aquela cadência muito mais, assim, especializada como no Rio de Janeiro, né? Então, ele traz esse instrumento do Rio de Janeiro, introduz aqui na Academia de Samba Relâmpago, que ele foi um dos fundadores, no caso. Academia de Samba Relâmpago. Academia de Samba Relâmpago, né? Ele fundou, ele era militar, hoje é militar aposentado, advogado. Meu colega também, né? Colega, né? E naquela época ele servia lá na base de Canoas, né? Uhum. E montou um grupo de músicos, de amigos, tá? De colegas militares. E fundou a Academia de Samba Relâmpago. Tava chovendo. As Forças Armadas, ela produz bons músicos, né? Eu acho que a galera, para não pagar serviço, deve se especializar na música. Verdade. Porque é legal de ver mesmo, eu conheço muito. Especialmente no sopro, né? Sim, nos metais ali. Então, porque tanto as Forças Armadas, eles têm a banda, né? As bandas marciais. Então, são vários músicos qualificados que se dedicam especialmente na função de músico. Então, quando tu vai servir,
né? Tu não precisa, né, tirar serviço e tal, não. Tu te especializa ali na música, né? Eu, quando também servi, eu era músico da banda do quartel, 12º XMEC, e aí Olha então só. eu ficava lá, né, só na banda, né, tal. E ele na época também fez isso, né? E aí com os colegas e aí chovendo Sim. lá em Canoas, um temporal, e eles como é que nós vamos colocar o nome dessa escola de samba? Que nome é? Aí dá aí, doutor Dino, tal, e tu fulano, tu ciclano, daí daqui a pouco, pum, começou a chover, veio um raio. Olha a origem. E é verdade. Olha Veio o raio e ele falou assim, olha o nome da escola. Veio um raio, Relâmpago. E então ele fundou a Academia de Samba Relâmpago na década de 70, né? Teve um período ainda que eles conseguiram mantê-la ativa, e aí em função de trabalhos profissionais ele teve que se afastar e a escola teve que se licenciar, né? Até na década de 80, mais ou menos. Ah, perfeito. Foi quando nós, então, já começamos uma nova gestão, ou seja, da Academia de Samba Relâmpago, voltando, então, introduzindo ela no Carnaval de Porto Alegre. Aí entra uma nova gestão, entra uma nova administração, uma nova geração, que já é a minha, do meu irmão, dos meus primos, certo. de alguns músicos que resgataram uma escola tão querida, uma escola que trouxe uma inovação para o Carnaval de Porto Alegre, de muitos adeptos, né? Até hoje, eu posso te falar que quem é do Carnaval, quem curte Carnaval, pergunta pela Academia de Samba Relâmpago. Uma escola muito simpática, e naquela época eu me lembro, assim, pequeno, que tinha alguns troféus, né, que eram dados pelos jurados do Carnaval de Porto Alegre. Então tem a escola mais simpática, a escola mais alegre. Ela não ganhou o Carnaval, mas ela ganhava sempre a escola mais alegre. Estava ali mais simpática, mais alegre, mais familiar, e uma escola que criou assim uma identidade muito bacana no Carnaval de Porto Alegre. Que maravilha. Agora é o seguinte, o maestro, maestro, né? E é uma coisa bacana isso, que as pessoas não se dão muito bem conta, na verdade, Nossa, disso, Chazinho. né? Porque o que é um mestre de bateria? O mestre de bateria é nada mais, nada menos do que o maestro, é ele que comanda, é ele que Que rege. né? O maestro que está com uma orquestra sinfônica com a batuta lá é a mesma coisa, e esse maestro que está ali na frente de uma bateria de uma escola de samba e regendo ela. Aonde nasce esse regente? Aonde nasce? Como é que a formação vem aí do mestrinho? Então, foi bem... Premiado, né? Eu sei que é premiado. Né? Já temos alguns títulos aí, né? Pô, enganei legal. Os jurados gostavam de mim. Mas foi, assim, incrível porque, como eu te falei no início, né? A minha família sempre foi do samba, sempre foi da música. Sim. E a minha Tá no DNA, como se fala. Tá no né? DNA, Dino, tá no DNA. E a geração do meu pai, dos meus pais, mais da parte de pai, eram todos músicos que tocavam violão, harmonia. E já a minha geração já foi uma geração mais rítmica, mais de instrumental, mais de bateria. E então, quando eu recebo essa oportunidade, né, de ser o mestre de bateria, começar, na verdade, a minha trajetória, foi incrível, porque o mestre Neri Caveira, né, hoje falecido já, um grande mestre Neri Caveira, campeoníssimo, passou por várias escolas de samba aqui de Porto Alegre, como mestre de bateria, formou vários mestres como eu também, né? Era professor, ele foi um cara que não usava também apito, era incrível, tu imagina um mestre de bateria sem apito, né? Ou um regente sem a batuta. Então ele tinha essa característica. O apito seria a batuta do regente. Também. Não, também, né? Porque é um apito para chamar a atenção do ritmista, né? Então, por exemplo, tu tá regendo uma bateria com a batuta, mas tu tem um sinal. Sim, mas e esse sinal ele te dá... Ele dava só com olhar, só com os braços, só com os dedos, sem apito. Então aquilo naquela época era algo assim muito fantástico, que eu também me espelhei, e ao longo da minha trajetória eu também segui essa linha dele, ou seja, reger uma bateria sem apito. Então isso foi muito gratificante, foi muito difícil. Baita escola. Porque tu imagina, tu regendo 320 ritmistas, que é uma faixa de bateria, né? 250, sem um apito, só com os coordenadores de naipe. E aí tu tem que ter toda a dinâmica de fazer com que todos os ritmistas possam estar prestando atenção em ti, dentro de um espaço, de um desfile de Avenida de 1h20, 1h30,
para poder executar o samba, cantar o samba no andamento, executar todas as bossas, para que eles possam ter realmente a atenção para chegar no final e fazer um excelente desfile. Mas olha... Então é bem complexo. E quando ele sai, né, lá, Dragões de São Leopoldo, né, na década de 80, para ser o mestre de bateria da Império da Zona Norte, na época, né, uma escola também do grupo especial, é uma escola que estava crescendo na época, ele sai e nós éramos os coordenadores de naipe dele naquela época lá nos Dragões de São Leopoldo, na cidade de São Leopoldo, né, na Grande Porto Alegre. Explica para o skatista, porque, gente, olha só, é bom que você saiba aí, né? Eu, como carnavalesco, sou um bom skatista. O que é o coordenador de naipe? Coordenador de naipe é o coordenador de instrumento, né? O naipe são os instrumentos. O naipe é o instrumento. Tá, naipe é o instrumento, né? Que é o tamborim, ou o surdo de primeira. Então a gente define cada coordenador, cada músico, né? Responsável pelo seu naipe, pelo seu instrumento. Então eu tinha um responsável coordenador pelo naipe de tamborim, surdo de primeira, surdo de segunda, surdo de terceira, e assim todos os instrumentos que fazem parte de uma bateria. Então quando ele sai para ir para o Império Zona Norte, eu sou convocado, né, convidado pela diretoria lá do clube São Leopoldo, né, para assumir a bateria. E eu falei assim, meu Deus, jovens, que loucura é essa? E aí eu falei, vou. E fui. E para minha surpresa positiva, né, a gente desfila lá em São Leopoldo, né, no Carnaval de São Leopoldo. A bateria tira nota 10, é um sucesso, o pessoal adorou. Eu também fiquei impactado positivamente pela oportunidade e também por entrar, estrear no lugar do meu professor, com nota 10. A gente tem todo, então até hoje eu tenho recorte, até hoje eu tenho jornal, guardo tudo, sabe, Dino? E aí, então, daquilo ali foi algo que, foi algo assim surpreendente, para que no ano seguinte, a Relâmpago, a Academia de Samba Relâmpago, quando a gente retoma de novo na década de 80, eu assumo então como mestre de bateria da Relâmpago, na segunda edição, na década de 80, em Porto Alegre. Então a gente também faz uma trajetória muito bacana, muito legal. A Relâmpago também manteve as características da primeira Relâmpago na década de 70, de ser uma escola carismática, querida, familiar, mantendo o espírito. Mantendo o espírito, a atmosfera de que a gente tinha uma postura muito bacana, muito profissional, né, mediante ao trabalho, porque todo mundo trabalhava, então a gente tinha uma escola de samba, ou seja, para se divertir. Então, todos trabalhavam com seus compromissos profissionais e tinha uma escola de samba que ia lá no final de semana para curtir, para dançar, para tocar, para se divertir. E a gente ficou com a Relâmpago até a década de 90. Saímos do terceiro grupo na época, né? Segundo grupo, e levamos a escola ao grupo especial. Mas olha... uma escola que, assim, teve muita gente que passou pela Academia de Samba Relâmpago. Hoje, eu encontro na rua muitos músicos também, né, que saíram na minha bateria, que são mestres de bateria, vários, assim, porque a gente manteve aquele estilo, aquela cadência do Rio de Janeiro, aquele espírito do repinique, ou seja, aquela batida, né, que é uma batida que dá condição para os componentes dançarem, né, com as suas alas, e cantando samba. Então a minha característica sempre foi mais cadenciada, apesar de que o ritmo, às vezes, no decorrer da avenida, ele acelera. Então aí o mestre serve para tu segurar, manter o andamento, manter a cadência, para que, né, tudo saia bacana, saia legal, como saiu realmente, efetivamente, na Academia de Samba Relâmpago, porque as nossas notas, graças a Deus, doutor Dino, meu amigo, foram todas especiais, nota 10, no grupo, até chegar no grupo especial. E aí, chegando no grupo especial, nós, um tema chamado A Propaganda é a Alma do Negócio. Foi o último tema da Academia de Samba Relâmpago, né, no grupo especial. A escola tirou 5º lugar. Foi um tema também maravilhoso, assim, onde teve a perspectiva, né, da propaganda, que é a minha área hoje. Eu sou publicitário, eu sou professor também. E na época, então, foi muito bacana, porque a gente já planejava o que vinha a ser a atualização da propaganda, né, depois dos anos 2000. A escola se licencia novamente, mais uma vez, e em função dos afazeres profissionais da direção. E eu, então, começo a minha carreira solo, né, e passo por várias escolas de samba de Porto Alegre, como a Estação 1º da Figueira, no Morro Santana, os Filhos da Candinha, no bairro São José, o Bambas da Orgia, né, Bambas da Orgia, isso já foi em 97, depois foi Estado Maior da Restinga, e depois Imperatriz Dona Leopoldina.
paro em um ano de 2000, como mestre de bateria, né? Durante toda essa trajetória, para realmente concluir a minha faculdade. Me formei na Pontifícia Universidade Católica da PUC, como professor. Vamos pequenos. E aí, então, tenho que dar uma parada para poder, né? Sim. Trabalhar meu lado profissional. E tá, olha, isso é muito legal, assim, para você que não é de Porto Alegre aí, né, galera? Mas quem é daqui sabe, não tem como falar em carnaval e não falar no Roxo, né, cara? E vai lá. Sem dúvida. Por favor. Olha, Dino, me permite chamar assim, meu amigo? Eu li as colunas, cara, não sou de carnaval e coisa, mas, sabe, curto carnaval, mas não aprofundado, evidentemente, não vivo isso, mas não tem como não... Depois nós vamos falar, galera, dos blocos aqui de Porto Alegre. Tá isso bem. É muito show. Mas Roxo, né, falar no Roxo se não falar em carnaval, não falar no Roxo é verdade, Dino, tu toca pecado. Tu toca numa pessoa, assim, legal tu ter falado isso, legal tu ter lembrado disso, porque tu toca numa pessoa diferenciada. Num ser humano, num profissional, uma pessoa que, assim, tinha toda uma representatividade do Carnaval de Porto Alegre. Ele entrava em todos os setores, era um cara alegre, um comunicador, entendedor de carnaval, e posso te afirmar hoje, em 2021, de que não terá outro Carlos Alberto Barcelos o Roxo. Tanto é que a avenida hoje do Porto Seco, né, leva o nome dele. Sim. Então, leva o nome do Carlos Alberto Barcelos. Ele foi o cara que, apesar da minha família ser todos de músico, foi o cara que me deu uma oportunidade, que me oportunizou entrar no mundo do samba, no mundo do carnaval profissionalmente. Porque até então eu vinha fazendo algo, né, muito do que eu queria, do que eu gostava, do que eu sempre gostei. Mas eu me lembro que quando eu passei na Avenida Perimetral, na Relâmpago, e quando terminou o desfile, ele mandou alguém me chamar, e ele era comentarista da Rádio Gaúcha, tinha uma coluna chamada Exato, ele tinha uma coluna chamada Ala do Roxo Show, né? Isso. E uma coluna, assim, muito, muito lida pela galera do samba na época, todo mundo aguardava aquela coluna, era uma vez por semana. E era a audiência sempre 300 mil%, né? Você queria saber como é que era o carnaval, como é que estava aqui, eu que não, era só ler. Era só ler. Então, estava atualizado. Tu tinha agenda ali, do final de semana, tu tinha agenda, e tu tinha todas as notícias do mundo carnavalesco. Fulano foi para a escola tal, o outro saiu da escola tal, enfim, tu tinha todas, né, as informações que deixavam todos os carnavalescos, os músicos, quem gostava de samba, informado do mundo do samba de Porto Alegre, né? Então, eu termino de desfilar e ele manda alguém me chamar e eu vou lá na cabine. Penso que é para dar uma primeira entrevista, uma coisa assim, né? Da RBS. Ele também era o comentarista, né? Ele era o cara show. E ele falou assim, olha, o negócio é o seguinte, eu vi tu passar aí e tal, né? E eu quero que, a partir de hoje, tu se integre na ala do Roxo Show. Porque na coluna, que era a ala do Roxo Show, ele fez um grupo show. Olha só que espetáculo na época, né? E esse grupo show fazia vários shows, várias apresentações em todo o estado do Rio Grande do Sul. E fora do estado também. Então ele montou um grupo de músicos, de mulatas, né? De sambistas, de passistas, em torno de 15 pessoas. E ele fez muito show. Ele fez, e inclusive eu participei, né? Aí eu participava já com o Repinique, né? Então, cada músico fazia as apresentações e tal, e então eu entrei no grupo show dele. E muito me honrou, a gente foi pra Argentina, olha, a gente fez uma viagem muito bacana. Carlos Alberto Barcelos Roxo, o cara que foi essencial para nossa cultura do samba, para a RBS, ele ficou lá por muitos anos, e hoje, a nível de representatividade, falta alguém tipo Carlos Alberto Barcelos Roxo. Olha aí. Falta uma pessoa ainda. A gente tem muitas lideranças na escola de samba, a gente tem, mas com a entrada, como ele fazia, como ele administrava, como ele tinha um bom relacionamento também com o comércio, com o mercado publicitário, né, com os clientes que patrocinavam também as escolas de samba, ou seja, os desfiles. Hoje a gente tem uma dificuldade de chegar no empresário, né, para que ele possa buscar os apoiadores, os patrocinadores para a transmissão do Carnaval de Porto Alegre. Isso ele fazia muito, isso ele tinha muito, assim, muito presente, né, na relação da figura do Roxo. Hoje a gente realizava isso. Realizava. É porque, e aí já vamos puxar ali para falar dos blocos, porque isso é uma coisa que nós, infelizmente, né, fomos...
que palavra seria uma palavra para não ser assim, não, nem quero entrar em questões políticas, mas, enfim, fomos alijados aí do Carnaval de Porto Alegre, né? Nós ficamos sem carnaval, sem verba, sem apoio, ficamos órfãos. O Carnaval ficou órfão. Fala um pouco sobre isso. E aí já me linka, por favor, e traz aí, porque é muito importante. Eu tenho que falar do Panela do Samba, eu tenho que falar de blocos. Bora, pô. Porque, gente, aqui, ó, esse primeiro momento, vamos dizer assim, até aqui, a gente está aqui trazendo para você a história vivida por esse personagem que está aqui comigo, que é uma alegria estar contigo. A história do Carnaval de Porto Alegre. Nós estamos falando de 50 anos de Carnaval de Porto Alegre. E aí tem uma coisa muito gostosa, que é os blocos. Os blocos realmente deu... E a forma como cresceu os blocos, e que aí agora, claro, né? Sim. O que estamos vivendo aí de pandemia e tal, etc. Mas, primeiro isso, essa situação de estar órfão, tá certo falar isso? De tá ter certíssimo. Ficado órfão do certo. executivo municipal? Certíssimo. Na verdade, outra grande polêmica e outro grande lance que tu levantas com muita propriedade, Gino, porque, como eu te falei, se nós tínhamos o Carlos Alberto Barcelos Roxo como representatividade, que no coletivo ele era o balizador para que tudo tivesse acontecendo de uma forma assim plena, hoje a gente já não tem. Então, por essa falta de alguém que esteja hoje na frente do segmento carnaval, e tanto é que o próprio desprezo, né, que eu posso falar essa palavra, o órfão, como tu usasse, ele é muito presente, porque o carnaval hoje do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, ele é no centro. Ele oportuniza para todas as pessoas das periferias pegar um ônibus ou um metrô e ir no centro. O Carnaval de São Paulo é no centro. O Carnaval de Florianópolis é no centro. O Carnaval lá de Uruguaiana é no centro. O Carnaval de Curitiba é no centro. Por que eu estou falando isso é no centro? Porque esse desconforto, esse desacordo, né, com os órgãos governamentais que tiraram o Carnaval de Porto Alegre do centro da Augusto de Carvalho, da Perimetral, né, tiraram do centro. E colocaram onde? Colocaram, não que lá seja um espaço assim totalmente, né, ruim, mas ele é deslocado no Porto Seco. Né? A estrutura hoje do Porto Seco é 100%. Isso não dá para reclamar. Por quê? Porque os barracões são todos eles enormes, estruturados, e a escola desfila na avenida ali e já em seguida já deixa seus carros alegóricos ali, coisa que no centro não tinha essa mobilidade. Então, cada escola... então terminava o carnaval... Os carros espalhados. Espalhados, os caras deixavam ali, pô. Os empurradores, acho que, pô, os caras não me pagaram, eu vou deixar ali o troço e tal. Então, tinha muito disso. Eu lembro que eu ia pro fórum na época de carnaval, fazer as audiências, coisas... Ali, os carros... Tudo... Era bacana pra você ver na televisão, depois chegava ali e via de perto, né? Eu era um estresse, né? Então, com essa mobilidade lá do Porto Seco, foram criados barracões, dividido por 3, 4 escolas de samba, que ao iniciar o teu desfile na concentração, tu não tinha toda aquela correria, né, de levar para a avenida, é só desfilar e botar de novo o teu carro alegórico. Mas agora tu falasse uma coisa que é óbvio isso, é uma coisa absurda, porque tu alijas o público. Sim. Não só traz ali a dificuldade de deslocar, porque você pega, por exemplo, da Restinga, para trazer a galera para lá, para fazer o desfile, trazer das outras comunidades. 4 ônibus. Só 4. Só 4. Né? E o público. Exatamente. Uma coisa é como tu disseste, tu vai te dirigir ao centro da cidade. Né? Sim. E outra coisa realmente bem, bem complicado. Não, ficou totalmente desconfortável. E se tu falares com qualquer carnavalesco, qualquer músico, qualquer sambista, escola de samba, esse é o pensamento. Então, na verdade, o que aconteceu foi algo político, né? Tem pessoas que falam, não falam, mas eu falo. Foi político isso, né? O deslocamento do centro de Porto Alegre para o Porto Seco. E aí as pessoas que sabem disso, as pessoas que têm noção, que conhecem, sabe quem fez, sabe quem administrou, sabe quem autorizou, sabe quem estava na frente da Associação da Cidade Carnavalesca, né? Que daí existe uma associação aqui, né? A Associação da Cidade Carnavalesca que estava na frente, que concordaram com esse deslocamento para lá,
para lá para o Porto Seco. E aí as pessoas sabem. Então isso também é falta de quê? De representatividade, falta de bom senso, né? E saber que o político venceu mais uma vez. Então eu espero que hoje... Sacrificando a cultura. Sacrificando a cultura. Né? Então, porque, tu tem que sair de lá de manhã. Tu só sai de lá pela manhã no Porto Seco, né? Como eu te falei. Então, tem que ser no centro de Porto Alegre. Eu sou convicto disso e tomara que... Já existe, sabe, Odino, um movimento para retornar ao centro de Porto Alegre. Já existe, sim. Já existe isso. Daqui a pouco, brevemente, né, essa estrutura que tem lá possa vir para o centro de Porto Alegre, porque lá foi criado um centro de eventos, né? Olha como a questão foi política. O nome lá é Porto Seco, mas é um centro de eventos de Porto Alegre. Centro de eventos de Porto Só Alegre. Que o centro de eventos de Porto Alegre não desfila lá o 7 de setembro, não desfila ninguém lá, o tradicionalismo não desfila, desfila aqui. Pra cá. Então olha o contrassenso que tem. Então o evento é só pros carnavalescos, né? Só pro samba. Que centro de evento é esse? Entende? Então isso é algo que tem que ser pensado, já está sendo discutido com as novas lideranças hoje que tem do Carnaval de Porto Alegre. Está vindo uma geração nova, uma gurizada nova, gente que sabe desse... O próprio executivo está com uma cara nova, uma cara, a gente sabe que vem... Também. Então esperamos que a coisa seja bem para todo mundo. Maravilha, nós temos mais um tempo bacana agora para falar do bloco, né, e dos blocos aqui de Porto Alegre, da Cidade Baixa, enfim, uma pauta bem gostosa, mas sobretudo lá do Panela do Samba, né, a história onde nasce o Panela do Samba, e gente, o trabalho feito que é a ação social que você iniciou, né, que vocês começaram, né, mas a gente sabe, tem que falar o pai da criança sempre. Sim, verdade, tem bastante gente. Ele aqui. Mas enfim, mas que vocês dividiram aí em etapas. Trimestres, né? Isso. 2 trimestres. Exatamente. Aí, e num momento muito especial, num momento muito importante isso, né? Inclusive, depois vamos deixar aí como que a galera faz para chegar junto aí, colaborar também, que é muito importante isso, sobre... O bloco Panela do Samba, Dino, assim... É verdade. Primeiro que dizer que tem muita gente envolvida com o bloco Panela do Samba, tem muita gente, músicos que já passaram pelo bloco Panela do Samba. Olha, vou te falar, bacana, né? Sensacional, cara. E o slogan, né? Olha o slogan. Bloco Panela do Samba, bota pra ferver, o tempero é você. O slogan. Publicitário, né? E solta o samba aí depois pra galera. Bota aí o samba legal. O samba muito bacana. Exatamente. Então, o bloco, na verdade, depois que eu tive que me ausentar do carnaval como mestre de bateria para me formar, isso também na década de 90, eu tive que fazer outras coisas, né? E como o Rio de Janeiro é o celeiro, é o berço do samba, né, onde tudo se aprende, onde tudo se constrói, porque lá se vive o samba, né, lá se vive as escolas de samba, Mangueira, Portela, Salgueiro, Beija-Flor, enfim, Imperatriz, eles vivem o ano todo e são empresas, né, Dino? São empresas e são reconhecidas como empresa. Para você ter uma noção, o cachê de uma escola de samba do Rio de Janeiro, da prefeitura, são 8 milhões. 8 milhões? Sim. Uau! E fora o cachê de transmissão da Globo, que é em torno de 2 milhões. Tá? Então, eles realmente são muito valorizados, o Rio de Janeiro. Então, eu tive que ir lá para ficar um pouco vendo aquela atmosfera, curtindo um pouco e trazer alguma inovação, como o meu primo trouxe 70 para Porto Alegre, algo que eu pudesse, não com tanto profissionalismo, né? Com tanta responsabilidade, que era uma escola de samba. E aí vou lá por amigos que eu já tinha conquistado através do Estado Maior da Restinga, hoje já falecido, né? O Laíla, grande Laíla, né? Xangai, Neguinho da Beija-Flor. Então a gente tinha uma relação muito bacana, uma parceria com a Estado Maior da Restinga. Então eu fui lá, desfilei na Beija-Flor, né? Desfilei na Beija-Flor. E aí, numa terça-feira de carnaval, a gente vai lá visitar os outros locais, a Avenida Atlântica, e vejo aquele mundaréu de blocos. E olha que ele falou, isso vai ter que levar para Porto Alegre. Aí eu, quando volto para Porto Alegre, então, falei assim, em 2012, eu falei assim, vamos montar um bloco. Em 2012? 2012, né? Agora em setembro a gente vai fazer 9 anos, e o ano que vem, né, em 2022, nós vamos completar 10 anos.
E aí, então, faço um samba, sempre envolvido, né, doutor? Não tem como, né? É o final de semana, é o samba, toque, não tem como mais, não vou mais pra rock. Apesar de gostar de todos os estilos musicais. Mas a gente faz uma roda de samba, quando dá, sempre com os amigos, um churrasco e tal. E a gente também fala, vamos montar um bloco. Falei, como é que é uma panela, né? Tinha 6, 7 músicos, vamos fazer um bloco História da chamado... panelinha, né? Só tem a uma panelinha, aqui, é uma panelinha assim. A gente sempre tem uma panelinha, tampa, né? É só uma panela sem tampa. O que eu gosto de falar que é o petit comité. Certo. Então estamos lá, cara, vamos montar um bloco? Vamos. Que bloco é? Panela de 6, panela do samba. Feito. É isso aí, feito. Bacana. Montamos um logo, que é realmente uma panela, né? Com fervendo e saindo de dentro da panela, sem a tampa, porque essa panela é para todo mundo, todos os instrumentos. Cavaquinho, tamborim, chocalho, reco-reco, e aí ele faz uma efervescência musical, né, que dá essa questão da panela sem tampa, e todo mundo pode entrar. Montamos o bloco, né? Na primeira edição, lembro que ainda na Cidade Baixa estava começando esse movimento dos blocos. E estou falando isso também há 10 anos atrás, né? Sim, sim. Então, na verdade, ali eu fui convidada para levar o bloco ali, eu já tinha feito alguns contatos com alguns produtores, né, musicais. E aí, então, só tinha em torno de 6, 7 blocos na época. Era a Banda de Cá, do Pernambuco, né? Rua do Perdão, do Pernambuco. Galo do Porto. Do Jeito que Tá Vai. Tinha do Jeito que Tá Vai, ali a cidade... tinha o da Cidade Baixa, que é o Ariel da Baronesa, né? Ariel da Baronesa. E aí a gente montou uma associação. Desfilamos no primeiro ano, brincando, o bloco já botou 5 mil pessoas. 5 mil pessoas. O Panela do Samba. Daí a gente começou, né? Porque toda essa trajetória que eu tive, né? Então eu convidei o Dino, convidei a esposa do Dino, convidei o fulano, o Beltrano, e aí montamos um desfile dos blocos da Cidade Baixa. Brincar carnaval. Isso, o primeiro ano deu 5 mil, depois no segundo ano já começou, deu 10 mil, e a gente teve que, os blocos todos, né, como acordo, aí chegou a 10 blocos, a gente falou, vamos fazer o seguinte, vamos fechar em 10 blocos para que isso vai crescer. Com certeza cresceu. No segundo ano o bloco já deu 15, depois no terceiro ano deu 20, 30, 40, chegamos aí a uma média, um recorde de mais de 50 mil pessoas no bloco, né? O bloco cresceu bastante, cresceu muito. E graças a Deus, assim, vários músicos de Porto Alegre, vários amigos, convidados, simpatizantes, e passaram pelo Bloco Panela do Samba. Olha que foram muitos, né? Então a gente também tem uma característica da relação de bateria. Então muitos ritmistas, muitas pessoas que desfilavam na Relâmpago, desfilavam em todas as escolas que eu participei, sim. eu convidava e chegamos a uma conclusão em que tinha que manter esse bloco, que tinha que tocar a vida para frente. E agora estamos muito contentes com esses 10 anos que vai acontecer, que vai o ano que vem, em 2022, e nós tínhamos também uma relação muito assim, próxima com as comunidades que fazem parte do bloco. Essa pandemia é uma pandemia que veio realmente para ensinar muitas coisas para todos nós, né? E que a solidariedade, o olhar para o outro, as dificuldades que todo mundo está passando em todos os segmentos, independente de A, B, C, D, né? Afetou. Nivelou todos, deixou todos. Exatamente, né, Dino? Patamar. Deixou todo mundo igual, né? Todo mundo igual. Porque é uma doença que não escolhe pessoa, não escolhe cor. Quer dizer, então a gente já, até aqui eu presto uma homenagem, né, às pessoas, aos meus amigos que perderam, eu sei que perderam muitos familiares, né? Então, os amigos em comum. Né? Aquela galera lá. Exatamente. Então a gente perdeu muita gente. Começar a falar não vai faltar. Então nós tínhamos que. Então eu tinha. Estão lá cuidando, né? Estão numa outra sintonia, né? Uma sintonia legal. Então, essa ação social que nós, né? Que é um grupo de pessoas, eu chamo de colegiado. Consiste no que, assim, pra galera se ligar aí? Você que é de Porto Alegre, tá, pessoal? Inclusive quem tá fora aqui, né? No resto do Brasil aí, quiser chega junto aí, depois a gente deixa Pix, deixa todas as formas de fazer essa colaboração, essa contribuição. Ela está consistindo no que exatamente? Em 3 pilares. Primeiro, resgatar a autoestima das pessoas, ou seja, de todas as pessoas que estão envolvidas e estão mais próximas do Panela do Samba, envolvidas comigo dentro desse processo, dessa pandemia, né? A autoestima. Segundo, a solidariedade. É a gente entender
que se hoje tu tens, amanhã tu pode não ter, mas que alguém que tu saiba que não tenha, a gente está ajudando no que pode, né? E outra, ajudar agora quem tem fome hoje. Sim. Né? Por isso que nós criamos essa campanha do bloco, que é o projeto Tem Gente com Fome. Ajudar quem tem gente com fome hoje. Então nós estamos calcados nesses 3 pilares e nós criamos uma comissão, um colegiado, onde cada personalidade do bloco, que faz parte do bloco, que mora em uma comunidade em vulnerabilidade, nós conseguimos construir essa primeira etapa. Essa primeira etapa foram a primeira etapa de 3 meses, 90 dias. E então nós temos assim coordenadores nos bairros Vila Brasília, Bom Jesus, Viamão, Belém Novo, Restinga, Morro Santana, e todos já... Pinheiro deve ter, certamente. Loma do Pinheiro também, Loma do Pinheiro. Sim. E todos, Dino, interessante que nesses 90 dias nós conseguimos entregar para todas as comunidades, né, todas as doações que nós recebemos, cestas básicas, cobertores, agasalhos, sapatos, né, para que eles pudessem, então, nesse primeiro momento, nessa primeira etapa, receber algo que não vai resolver a tua vida, mas pelo menos vai amenizar um pouco. Mas é um lenitivo. É ali no momento, é aquela hora, ali na hora do... Né? Exatamente. A panela tá vazia, o estômago tá roncando, os filhos... Exatamente. E a galera tem que se ligar nisso, dos filhos, porque os filhos sem ir à escola, aquela coisa toda. A demanda é outra. A realidade é outra, bem diferente, é muito cruel. Mas que maravilha isso. Que aliás, maravilha. Dino, a gente fez um samba, o Marcelo Carão é um gaúcho, um músico acho que está radicado hoje no Rio de Janeiro. Uhum. Ele fez um samba belíssimo, que daqui a pouco o pessoal vai escutar, daqui a pouco vai passar aí, vai rodar o samba. E um samba, um clipe, a gente fez um clipe também muito bacana, muito legal, que a galera daqui a pouco vai curtir aí, que fala também um samba de solidariedade, de amizade, de carinho, de atenção, que o Panela do Samba também, como é samba, né? Então a gente fez esse samba, e o impressionante disso é que quando tu vai fazer uma doação, isso ocorreu na Bom Jesus ali, né? A gente entregou, a gente tem por hábito receber as doações durante a semana e entregar sempre aos sábados, né? Sábados à tarde, ou sábado pela manhã. E aí, então, a gente foi entregar na Bom Jesus, e aí eu tô entregando tal, e aí veio uma menina, então, de 8 anos, falou assim, olha, eu queria fazer o seguinte, que ele lhe pedia que o senhor me desse, que o senhor me desse o quê? Não, que o senhor me desse farinha. Eu falei, farinha? Não, sim, o tio tá te dando agora aqui, tem uma cesta básica aqui, tá, mas o senhor não tem mais farinha? Eu falei assim, não, mas tem aqui, mas por que? Aí eu fiquei, assim, impactado, né, mas por que tu quer farinha? Não, porque farinha, a minha mãe faz pão. Claro. E aí o pão, o pão ela tem como, sabe, ter muito mais assim, durabilidade, né? Então nós acabamos de terminar agora a primeira etapa, no mês de julho, ficamos maio, junho e julho, e agora estamos começando já a segunda etapa, que é de agosto, setembro e outubro, né? Que é a segunda etapa da campanha. Tá, exatamente, perfeito. tem mais 90 dias. Então tem muita gente, Dino, para agradecer, muita gente mesmo, assim, sabe, que colaborou, que colabora. Inclusive, eu fiquei muito assim impactado positivamente com os carnavalescos, né? Das pessoas da minha relação, do Bloco Panela do Samba, que inclusive tu quero te agradecer também, porque tu também contribuísse, que tu também ajudasse, né? Dentro daquilo que a gente já falou. Te impactou também, né, positivamente com relação à nossa campanha. Quero te agradecer aqui já, né, de antemão. E algumas pessoas que foram, sim, sensacionais, né, músicos, carnavalescos, doando, não precisava doar 10 cestas, mas doaram de coração vários. Olha, eu tenho uma relação enorme, mas daqui eu cito alguns, né, até peço desculpas para se eu não citar o nome de alguém, porque é muita gente, mas assim, pessoas de representatividade também aqui no cenário gaúcho, artístico, né? O Jair Cobb, Guri de Uruguaiana, a Deise Nunes, o Ike Gomes, né? Que são pessoas que são muito conhecidas, que participaram da nossa campanha. O Neto Fagundes, né? O Neto é um querido irmão, um cara que está sempre presente conosco, né? Em breve estará conosco aqui. Exatamente, o doutor Eduardo, teu colega, nosso colega, o doutor Eduardo, querido Figueiredo, né? O doutor foi um dos primeiros a contribuir conosco, né? A Tiquita, sabe, o diretor jurídico lá da Confraria do Samba. Sim. Muito samba. Aliás, eu faço parte, Tanaka, né? O senhor
Eu tinha que puxar, né, meu? Confraria do Samba. Confraria Mandar um do abraço pro Samba. doutor Eduardo, o Tanaka que está se Tanaka restabelecendo, se né? restabelecendo, logo Ô. tá de volta aí, Tanaka, né? Ô, meu comissário, como é que é? Eu digo Tá pro lá. senhor, né? O senhor tá aí, eu ligo todo Puxa, dia como é que o mano. senhor tá, querido. E canta, né? E Canta muito, querido. Então a Querido gente... Tanaka. a gente construiu também toda essa relação de amizade durante todo esse período de samba, de música. E o bloco hoje, Panela do Samba, tá com essa campanha, continua com essa campanha. E se Deus quiser... Mestre, dá um serviço aí. Como é que a galera faz? Tá, galera? Agora atenção aí. Depois fica os links aí, fica tudo aí. Vai ficar disponibilizado, tá, galera? fazer Pra uma quem quiser colinha. chegar aí, faz uma colinha que é importante. Colinha. E que é importante, viu, pessoal? Vai ficar os links tudo disponibilizado para quem quiser contribuir, colaborar. É tudo sempre muito Legal. Muito legal. Tu sabe que um dia a gente fez um resumo, né? Que é um resumo da nossa campanha. Nesses 3 primeiros meses foram arrecadados 150 cestas básicas, 8 cobertores, 15 sacolas de peças de roupas com sapatos e sapatilhas, uma caixa de máscara nesse período, né? Então, muita gente colaborou e quem quiser colaborar, quem quiser participar, podem ligar primeiro por telefone 051, deve estar aí, né? Ali. Vai estar já vai estar aqui no gerador de caracteres, tá? 999697355. Vou repetir, tá aqui, mas você pode, né? Pode pegar a tua caneta agora aqui e repetir aí, ó. 999697355. E no nosso Facebook é o @Panela do Samba. No Facebook também tá aí. @Panela do Samba. E nosso Instagram é o @Panela do Samba RS, né? @Panela do Samba RS. Então, todas as doações são bem-vindas. Qualquer tipo de doação, não tem nenhum critério que seja um alimento, não. Do que tu tiveres aí em casa, que não tiver, né, roupas, agora nesse nosso inverno que está bem rigoroso, né? Pode doar, a gente vai buscar. Nós temos uma equipe de amigos de carro, né, que busca, eu também busco. Então, só a gente vai, é um tele. Só ligar a gente vai buscar. Tá na mão. Só a chama tá na mão. Então, assim, eu fico muito contente com esse nosso espaço. E eu queria só, mais uma vez aqui, ó, dar um alô aqui, dizer para toda a galera que a nossa próxima etapa, né, que é a nossa próxima etapa... Que vai até outubro. Contempla outros blocos, outros bairros, outras pessoas, para que a gente possa, então, também compartilhar. Passar a todos. Agora, sim, ó. Na finaleira agora, tem um lance muito legal aí, que é o seguinte: o Panela do Samba era para ter ido, todos nós termos ido, todos nós, porque eu já me incluo nisso, estou junto nessa, para o Carnaval no Rio de Janeiro, que, né, por força da pandemia, vai acontecer agora em 22, e o Panela vai estar lá nas ruas de Ipanema, nós vamos estar lá. Vamos. Mas vamos firme, se Deus quiser. Firme. Quem quiser chegar junto, quem quiser vir pro bloco, quem quiser estar lá, adquirir a camiseta. Cara, a camiseta, não vem a minha hoje aqui, mas está lá, eu já ganhei a minha. Já. Mas, e quando chegar mais perto, a gente volta aqui a falar com a galera para divulgar mais isso. E realmente, tu aí do Rio de Janeiro, chega junto, carioca, vem conhecer os gaúchos sambando, aí a gauchada é forte também. Verdade. Tu sabe que primeiro mandar um grande abraço pro Dioguinho, né? Da Banda da Saldanha, que é o filho do nosso saudoso Diogo. Não tem como não falar do Bloco Panela do Samba do Rio de Janeiro sem falar na Banda da Saldanha, né? Não tem como. A Banda da Saldanha ficou lá 7 anos. Foi o Abre Alas, né? Foi o Abre Alas. Isso, né? Sim. Um Diogo, um queridão, um cara que muitos carnavais fez aqui em Porto Alegre, lá no Rio de Janeiro. E aí houve um rompimento, né, da parceria lá, né? Sim. Um prazo de validade, enfim. E ele ficou desfilando 7 anos e nós recebemos um convite. Que eu quero mandar um abraço para Paula, da Banda do Peru Pelado do Rio de Janeiro, que deve estar assistindo. Banda do Peru Pelado. Banda do Peru Pelado, né? É aqui tem a concessão de desfile lá no Rio de Janeiro, na Avenida Atlântica. Nos fez esse convite, né, de ter um bloco de Porto Alegre, né? Então nós tivemos a oportunidade de ir levar o bloco Panela do Samba no primeiro ano junto com a banda de Pelotas, né, que é uma banda que também participou do Carnaval do Rio de Janeiro no primeiro ano. Nós dividimos o primeiro desfile e achava a banda, né, que era o time de Pelotas, e depois a gente assumiu então o desfile sozinho. Então nós já vamos para o 4º ano, em 2022. O bloco desfila na Avenida Atlântica,
no Rio de Janeiro. O ano que vem, para quem não sabe, o Rio de Janeiro terá 2 carnavais, né? O carnaval oficial, que é em fevereiro, e em julho... vai rolar em fevereiro. Vai rolar. Tá, né? Eu pensei que era só no inverno que ia acontecer. Não, o carnaval do Rio de Janeiro já está bem adiante, né? As escolas de samba já estão escolhendo seus temas de enredo, as escolas de samba já se planejaram. Terá carnaval do Rio de Janeiro, esperamos que sim, em função da vacina, mas acho que tudo indica que sim, né? Está bem acelerado o processo das vacinas. E aí, então, o bloco, de novo, já confirmou sua presença no ano que vem, em fevereiro, que era na terça-feira de carnaval. E no mês de julho, é um carnaval fora de época para recuperar esse ano que não tem carnaval. Isso aí que eu não sabia. Isso exatamente. Eu não sabia. Eu pensei que ia rolar direto lá, já no inverno, em função ainda do... Sim. Mas... Então já vamos, no verãozão, vamos estar lá então. No verãozão vamos estar lá. Já estamos mobilizados para isso, já começou a nossa movimentação. Tanto é que nós já lançamos a nossa camiseta já, né? Que tu já tens. Sim. A camiseta do Bloco Panela do Samba. Pessoal, linda. 10 anos. Então, agora no dia 12 de setembro, Dino, 12 de setembro, agora o Bloco vai completar 9 anos, né? Agora, 12 de setembro. Então, tu já está convidado, nós estaremos fazendo uma grande live, né? Opa, vamos que é o lançamento da programação 2022, tu já está convocado, estará conosco. É um domingo, né? Então, nós já estamos fazendo essa convocação para todos os simpatizantes, colaboradores do Bloco, para que todos possam saber quais são os nossos objetivos, o nosso planejamento para 2022, né? Então, o Bloco agradece de coração todas as pessoas que participaram dessa trajetória do Bloco, né? Completar um ano que vem 10 anos. E essas ações que nós estamos fazendo, essa ação social, já faz parte também das comemorações dos 10 anos do Bloco Panela do Samba. Sensacional, maravilha. Mestrinho, querido Júlio, agora é a hora aquela do... mas estamos chegando ao final. Gratidão profunda, querido, sem palavras. Aquele abraço. Aquele chazinho, né? Aquele chazinho aí. Uma alegria aí ter a tua presença. Gratidão. Queria te agradecer mais uma vez, tá? E mandar um grande abraço também para a comunidade de Alvorada, que tem muita coisa aqui para falar. O presidente Zu, uma escola de samba chamada Periferia, da cidade de Alvorada, da Grande Porto Alegre, que também fez uma homenagem para mim. Eu fui tema-enredo dessa escola de samba. A escola de samba é tão querida, uma cidade também tão valorizada a nível de samba. Tem várias escolas de samba lá em Alvorada, onde a gente teve a oportunidade de levar toda a minha família e fazer um desfile maravilhoso lá, e a escola foi campeã. Então também tem o troféu da periferia. Mandar um grande abraço para a Alvorada e para ti também agradecer a oportunidade e dizer que nós estamos assim muito esperançosos que tudo isso passe logo, rapidamente, essa pandemia, né, que a gente consiga voltar aí às atividades, né, e a gente siga a nossa vida com muita saúde, se cuidando, se protegendo, porque a gente ainda tem muita coisa para viver juntos. Eu te agradeço mais uma vez, muito obrigado e saúde. Amém. Então tá, galera, é isso aí, encerrando então mais esse Chá das 5 aqui, a estreia, salientando para você que os dois guri aqui, já com as 2 vacinas, já com o período lá, o interstício, para estar totalmente imunizado, e sempre aqui a galera toda que está aí no estúdio, aí, com máscara, tudo, com álcool gel, tudo tranquilaço, tá beleza? Então, te vejo no próximo programa. Gostou? Compartilha aí, passa pra galera. Beijo no teu coração.